Para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Olha, equipes de Luciano Cartacho e de Cícero Lucena se reúnem. É o primeiro encontro da transição dos governos. Covid-19 piora quadro de saúde do senador José Maranhão. Ele foi transferido para São Paulo. A gente traz os detalhes para você. E municípios começam a voltar atrás na flexibilização das atividades por causa do avanço da doença. De Brasília, Senado aprova quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina de Oxford. Racismo. Polícia investiga mais um caso aqui em João Pessoa. E oportunidade de mudança de vida. Detentos do regime fechado já podem se inscrever no Enem. Primeiro Plano no ar. Olha, realizada hoje a primeira reunião das equipes de transição do prefeito Luciano Cartacho e do prefeito eleito Cícero Lucena. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Juliana Teixeira, porque ela tem os detalhes para a gente hoje. Muito boa tarde para você. O que ficou definido, hein? Boa tarde para você, Regiane. Boa tarde a todos. Bom, foi definido aí o protocolo, né? Como essas equipes vão atuar a partir de agora. Foi a primeira de muitas reuniões e aí contou com toda a equipe de transição. A equipe de transição de Cartacho e a equipe de transição do prefeito eleito Cícero Lucena, contando com a presença do vice-prefeito eleito Léo Bezerra. O prefeito Luciano Cartacho disse que deve manter bastante transparência e que a reunião já acontecendo hoje mostra aí o empenho de toda a equipe em repassar as atividades que estão sendo realizadas pelo governo, pela atual gestão. Tanto atividades quanto projetos e todas as informações, inclusive informações financeiras importantes para a próxima gestão. Agora, o prefeito Luciano Cartacho, né, anunciou e a gente trouxe aqui a equipe de transição dele. São secretários já de gestão que devem atuar aí nessa equipe de transição. Agora, além disso, Cartacho também disse que deixa a prefeitura com um saldo positivo de mais de 350 milhões de reais. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Cartacho anunciou que a capital tem 354 milhões de reais em caixa, o que garante novos investimentos e a continuidade de diversas obras em execução. Recurso assegurado nas mais diversas áreas da cidade de João Pessoa. Além disso aí, uma operação de crédito internacional em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento de mais de em torno de 100 milhões de dólares também para ser investido na cidade de João Pessoa nos próximos 6 anos. Então, além dos recursos oriundos da gestão, das parcerias com o governo federal, recursos próprios da Prefeitura de João Pessoa, também recursos do BID para o futuro de João Pessoa. E deixou a previsão de construção do Parque Socioambiental no antigo Lixão do Roger, a urbanização integrada de 8 comunidades nas proximidades do Rio Jaguaribe, um centro de monitoramento, a modernização da gestão, a construção do Parque das Águas e do Parque das Três Ruas. Para a saúde, disse que deixa projetos como a reforma do ortotrauma, conclusão do Centro de Especialidades Odontológicas de Mangabeira, Centro de Imagens do Hospital Santa Isabel, Casa de Parto do Instituto Cândida Vargas e a inauguração dos serviços de hemodinâmica no Santa Isabel. Na educação, área considerada de destaque por Luciano Cartacho, entregou a primeira etapa do Centro de Educação Integrada, o CEI, em Mangabeira, e deixa a segunda etapa com obras em andamento, além de reformas de escolas e creches. O atual prefeito ainda observou obras de mobilidade urbana e a construção de mais de 1.000 moradias. É uma demonstração que o nosso modelo de gestão de resultado, que prima pelo planejamento, pela eficiência fiscal, pelo controle dos gastos públicos e pela eficiência na execução de obras, sem dúvida alguma vai dar todas as condições para que a futura gestão, para que o próprio prefeito com sua equipe tenha toda a tranquilidade possível para governar a cidade de João Pessoa.
Pois é, Rejane, o prefeito Luciano Cartacho sai, deixando aí um saldo na prefeitura, mas ainda há uma questão que movimenta o meio político, não é? Qual é o futuro de Cartacho para os próximos anos? De início, ele evitou falar sobre o que deveria fazer, chegou a dizer que ia tirar aí um mês de férias, mas essa semana já disse que tem sim a possibilidade de voltar ao campo político, porque disse que é isso que gosta de fazer já nos próximos anos. Não disse ainda se deve disputar uma vaga no Senado ou ao governo, mas já colocou o nome à disposição do partido. Vamos ver. Pela experiência, né, como prefeito da capital por 8 anos, pelos resultados que nós estamos colhendo de uma gestão equilibrada, de uma gestão eficiente, de uma gestão que tem planejamento, que está deixando João Pessoa preparada para o futuro, isso nos credencia, sem dúvida alguma, a colocar o nome como uma possível disputa no ano de 2022, né? Agora, tudo isso é possibilidade. A prioridade é continuar trabalhando pelo nosso pessoal, pelo nosso povo, pelas pessoas, que é o mais importante nesse momento. Pois é, Cartacho demonstrando aí que ainda pode mexer no tabuleiro político aqui da Paraíba. De volta com vocês aí. Olha, em Santa Rita, na Grande João Pessoa, foi feito ontem à tarde o reprocessamento dos votos para vereadores. Isso relacionado ainda ao primeiro turno das eleições, no dia 15 de novembro. Né? E por causa da validade das candidaturas aí de Paulo Geonave Ferreira Carneiro e também da Maria Conceição da Silva, ambos são do PSL. Agora, essa recontagem não mudou a composição da Câmara. A retotalização foi rápida. No Fórum Eleitoral de Santa Rita, alguns candidatos eleitos e não eleitos vieram acompanhar o trabalho da Junta Eleitoral. A ação foi determinada pela juíza da 2ª Zona Eleitoral, Israela Pontes. Isso porque 2 candidatos tiveram os registros de candidatura aqui indeferidos, mas recorreram. A Corte Eleitoral deferiu essas candidaturas. Então, eles receberam votação, mas esses votos não foram totalizados. Com esse deferimento, e como ele ocorreu após a apuração do dia 15, após a primeira totalização, a gente precisava fazer essa retotalização para incluir esses votos desses 2 candidatos, porque até então eles estavam como anulados sub judice, né? Então, para que eles se tornassem votos válidos, em razão do deferimento do registro, a gente precisou refazer a totalização. Agora estão contabilizados os 136 votos do candidato Paulo Geonave Ferreira Carneiro, do PSL, e o único voto de Maria da Conceição da Silva, também do PSL. A gente vai ter condições de informar aos partidos, à população de uma forma geral, como ficou o resultado final, ou seja, se houve impacto no percentual do coeficiente partidário, como ficou a colocação efetiva desse candidato, que hoje é suplente, né? O status dele mudou para suplente. Então, essas informações mais minuciosas, a gente poderá fornecer de forma precisa a partir da segunda-feira. E hoje, no Fórum Eleitoral de Santa Rita, está prevista uma outra retotalização, dessa vez referente aos votos do município do Conde. A situação é semelhante e, de acordo com o cartório da 3ª Zona Eleitoral, também não há previsão de alteração do resultado do pleito. Olha, e depois de votar no último domingo, o senador José Maranhão, do MDB, foi diagnosticado com Covid-19. Ele chegou a ser internado aqui em um hospital particular de João Pessoa, com sintomas leves, mas acabou piorando e foi transferido para um hospital particular em São Paulo. De acordo com o boletim médico, Maranhão, que tem 87 anos, teve febre, falta de ar, mas está consciente. Juliana Teixeira traz os detalhes para a gente. O senador José Maranhão foi transferido no final da noite de ontem deste hospital particular para um hospital em São Paulo. A transferência foi feita em uma aeronave. Para isso, ele teve que ser sedado e entubado. José Maranhão estava internado aqui desde o último domingo, no dia das eleições. Vinha apresentando um quadro de saúde estável, mas ontem apresentou febre e falta de ar.
foi transferido para a UTI e, em seguida, levado para São Paulo. O senador tem 87 anos, é o decano, o mais velho em atuação no Congresso Nacional. Principal representante do MDB na Paraíba, passou o último domingo em que foi realizado o segundo turno das eleições, cumprindo a agenda junto com um candidato do partido, Nilvan Ferreira, durante a votação. Chegou a cumprimentar apoiadores. Logo após o pleito, José Maranhão foi encaminhado ao hospital com sintomas da Covid. A doença foi confirmada ainda no domingo. A mulher dele, a desembargadora Fátima Bezerra, está em quarentena. Ela também foi diagnosticada com a Covid-19. E um sobrinho do casal, na verdade, aí ligado à mulher de Maranhão, a desembargadora Fátima Bezerra, também está com Covid-19. Está internado em um hospital particular aqui de João Pessoa. Agora, é bom lembrar que José Maranhão esteve, durante todo o processo aí de campanha, muito envolvido também, até porque o Nilvan Ferreira, que foi para o segundo turno aqui em João Pessoa, para a Prefeitura da capital, é do MDB. E José Maranhão chegou a registrar vários momentos, tirar várias fotos e registrar esses momentos de encontros com correligionários, militantes, pessoas envolvidas ali na campanha, sem o uso da máscara. E os profissionais de saúde, as autoridades epidemiológicas, todas dizem: usem máscara. É ainda a nossa melhor forma de prevenção contra a doença. Máscara, distanciamento social e higienização das mãos com frequência. Dito isso, gente, vamos para o boletim epidemiológico da Covid-19 aqui na Paraíba. 746 novos casos e mais 10 mortes registrados em 24 horas. Foi o segundo dia seguido em que a quantidade de registros ficou acima de 700. Agora, a Paraíba contabiliza 3.326 mortes em decorrência dessa doença aí. A taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 53%, na Grande João Pessoa 63% já. Campina Grande continua com índice baixo, mas preciso muito cuidado, até porque agora o prefeito de Campina Grande anunciou a ampliação do horário de funcionamento das atividades comerciais, Então a gente tem mais gente circulando por mais tempo, então é preciso cuidado por parte de todo mundo, usando sempre máscara para evitar que exista também uma superlotação nos leitos de enfermaria e UTI por lá. E já no sertão do estado, como você viu, a taxa é preocupante, 68% das UTIs ocupadas. Até agora, pouco mais de 472 mil testes para diagnosticar Covid-19 foram feitos aqui e João Pessoa continua no topo da lista, concentrando o maior número de infecções, 37.289 casos. A gente vai seguindo porque os Ministérios Públicos, Federal e Estadual, recomendam que a Prefeitura de João Pessoa proíba o funcionamento de auditórios, teatros para eventos corporativos e artísticos com públicos limitado a 400 pessoas, além de eventos em locais abertos ou semiabertos. Então, eu volto a conversar com a repórter Juliana Teixeira. Ju, a recomendação veio e parece que a Prefeitura já acatou, né? Já foi acatado na manhã de hoje, né? Essa liberação que tinha acontecido, Rejane, no último dia 5 de novembro. E aí, com a recomendação e também o reconhecimento por parte do próprio secretário de Saúde do município, né, Adalberto Fulgêncio, do aumento do número de casos da Covid-19 aqui na cidade, agora estão proibidos. Eram eventos corporativos, em teatros, em centros, né, de workshops, tudo isso com a capacidade de 400 pessoas. A partir de agora, então, fica proibido esse tipo de evento aqui na capital. A Adalberto Fulgêncio destacou que a decisão acata aí a sugestão e foi tomada diante a mudança do quadro epidemiológico da última semana e seguindo o princípio da obediência, da prevenção e da cautela. Nomes e palavras, né, que a gente viu pouco, muito pouco, durante as últimas eleições, né, Rejane? Pois é, né? É aquela história, se a gente não se cuida, a gente fala tanto de autocuidado, mas como é que é isso? Como é que você não tem respeito pela sua própria vida? Como é que você não tem respeito pelos que você ama? Então, assim, a gente sabe que existiram protocolos aí que foram flexibilizados, mas que muita gente acabou também relaxando, tirando máscara, tirando tudo. Aí vieram eleições,
Juliana Teixeira, as eleições também contribuíram um bocado para esse relaxamento, né? Porque um via o outro sem usar, acabava tirando e tal. E aí a gente chegou no que chegou hoje. E em Pombal, gente, no sertão do estado, a prefeitura resolveu fechar bares, restaurantes e vários outros estabelecimentos, né? Em razão do avanço da Covid-19. É o que eu estou falando, é o saldo das eleições. Não só Pombal, tem vários outros municípios voltando atrás e restringindo novamente a circulação, né, social, né, Ju? É isso, Rejane. Você fala aí de uso de máscara, né? Álcool em gel, lavar as mãos, mas o ideal era que não se aglomerasse, como a gente viu em tantas situações e em tantos eventos políticos e também não políticos durante esse último período. E aí você falou do sertão, né, que tem uma taxa de ocupação hospitalar de UTIs adultas, principalmente muito alta. É de lá mesmo que vem a proibição, aí o fechamento, o pedido de fechamento de bares, restaurantes, parques de diversão ou qualquer outro tipo de atividade que possa aglomerar pessoas no sentido aí de atividades familiares também, no sentido de juntar pessoas para ter aí um pouco de lazer. Então, na cidade de Pombal, o prefeito, que foi reeleito, o doutor Vericinho, decretou hoje fechamento de lanchonetes, bares, restaurantes e deixando somente a possibilidade da venda aí por meio de aplicativos ou sistema delivery na cidade. E a gente acompanhou já, né, que já na segunda-feira, depois da eleição, o município de Carrapateira também teve lockdown decretado. Então, como você disse, o saldo das eleições, né, que a gente tanto falava aqui, ressaltava aqui, a gente era tido até como chato, né, de tanto cobrar das autoridades, tanto fiscalização, quanto das pessoas um pouco mais de cautela. E aí agora a gente vai acompanhando toda essa movimentação que demonstra aí como foi negativo todo esse movimento que aconteceu durante as eleições. E, Rejane, já está programado para o dia 14 aí, né, a divulgação das novas bandeiras. Como é que ficam as bandeiras aqui no nosso estado? Então, provavelmente, na próxima semana, a gente tem novidades aí nesse sentido. Esperar, né? A gente tem a predominância das bandeiras amarelas aqui, da bandeira amarela, mas com o avanço das bandeiras laranjas, e a gente espera que municípios não entrem em bandeira vermelha, porque, do contrário, as medidas, de fato, vão ficar mais restritivas. Obrigada, Ju. E o Senado aprovou a medida provisória, tá, que destina quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina de Oxford. De João Pessoa, a gente segue, então, para Brasília agora, de onde fala a nossa correspondente, Fernanda Martinelli, chegou por aqui para reforçar nosso time e traz esse e outros assuntos. Fernanda. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Ontem o Senado da República aprovou a medida provisória que garante investimentos para a compra de tecnologia e também produção da vacina de Oxford, no Reino Unido. Essa MP, no valor de 2 bilhões de reais, garante a encomenda de 100 milhões de doses, das quais 15 milhões já devem ser disponibilizadas até fevereiro do ano que vem, de acordo com o Ministério da Saúde. A MP já havia sido aprovada aqui na Câmara dos Deputados, foi para análise do Senado e agora aguarda a promulgação por parte do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para divulgação no Diário Oficial da União. E após as eleições, muitos prefeitos estão vindo a Brasília na busca de recursos para os seus municípios, sejam eles prefeitos eleitos ou reeleitos. Nós conversamos com o líder do Democratas, deputado paraibano Efraim Filho, que falou sobre a recepção a esses administradores municipais. Na condição de coordenador da bancada federal da Paraíba, a gente tem recebido muitas visitas. Nesse novo normal que se posiciona, os municípios têm buscado muitos recursos para a saúde, o que é natural, a gente tem procurado. Também para a questão da infraestrutura dos municípios, calçamento, pavimentação de ruas. Todas essas temáticas, elas têm ganhado bastante relevância. Construção de UBS, unidades de saúde, também equipar, né, hospitais, policlínicas. A saúde tem sido realmente a prioridade dos prefeitos que têm se deslocado a Brasília nesse final de ano, né, para trabalhar o orçamento 2021.
E um outro tema que está sendo destaque nesta sexta-feira aqui em Brasília é o recurso que foi protocolado pelo PTB no Supremo Tribunal Federal contra a reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Eu pude conversar com o líder do Democratas, Efraim Filho, e ele falou que o partido já estuda a possibilidade até de indicar um novo nome para concorrer no lugar de Rodrigo Maia, caso ele não possa ser candidato à reeleição. Esse cenário, Rejane, fortalece o nome do deputado Arthur Lira, do Progressistas do estado de Alagoas. Existia uma discussão interna no partido se quem seria o candidato à presidência da Câmara seria Arthur Lira ou o deputado Aguinaldo Ribeiro, do nosso estado. Acabou se decidindo por Arthur Lira por uma pressão do presidente da República, Jair Bolsonaro e seus aliados, e também do presidente do partido em nível nacional, o senador Ciro Nogueira. Um outro tema que estava sendo levantado é se a oposição, aqui no plenário Ulisses Guimarães, iria apoiar Arthur Lira. Mas muitos parlamentares já declararam que só para derrubar Rodrigo Maia é possível que a oposição se reúna e traga uma base que vai fortalecer o nome de Lira à candidatura para a presidência da Casa. Obrigada, Fernanda. Fernanda que está por dentro de tudo que está acontecendo em Brasília e trazendo aqui, né, esses destaques para você. A gente muda de assunto agora para falar de um suposto caso de racismo em uma livraria de um shopping no bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa. É um caso que acabou indo parar na delegacia, virou, portanto, caso de polícia e que está ganhando repercussão. Não faz muito tempo, um episódio de racismo ocorrido em João Pessoa ganhou repercussão nacional nas redes sociais por causa da atitude dessa mulher contra um homem preto. Não temos nenhuma palavra para trocar com negro. A polícia está ali, não faz. Você não tem nenhuma palavra para trocar com negro nenhum do planeta Terra. Agora a polícia investiga a denúncia de Ana Dindara Novaes, arqueóloga, integrante da Organização de Mulheres Negras Bami Delê. Essa semana ela estava numa livraria dentro desse shopping e relata que viveu momentos de medo e revolta. Quando eu percebi que eu estava sendo seguida, né, e observada, e eu era a única pessoa a ser observada e seguida da loja, eu me senti muito constrangida, né? E fiquei muito irritada, porque em pleno século XXI, num dia de quarta-feira, acho que 1h da tarde, não lembro bem o horário, eu estava passando por uma situação de total constrangimento por causa da minha cor e porque eu resolvi abrir a bolsa para pegar meu celular para fazer o que qualquer cliente faria, que é a comparação de preços ou mexer nas redes sociais, falar com o pai, falar com a mãe, né? E aí, a partir do momento que ele me persegue, isso me deixou muito mais tensa. O delegado seccional de João Pessoa, Pedro Ivo, disse que o inquérito para apurar os fatos está sendo instaurado hoje. Nós temos aqui na Paraíba uma delegacia especializada de investigação para casos de crimes de homofobia, racismo e étnico-raciais. Então, essa delegacia já foi cientificada, o boletim de ocorrência já foi encaminhado para essa unidade e o delegado titular, doutor Marcelo Falcone, irá instaurar hoje um inquérito policial, intimar essas pessoas, verificar se há imagens de circuito de câmera que possam ter registrado esse diálogo, essa conduta alegada como praticada, e a Polícia Civil vai investigar para saber se a notícia é procedente ou não, e caso seja, adoção das medidas jurídicas necessárias em relação ao caso. Em nota nas redes sociais, a livraria se defende, diz que fomenta a diversidade e se opõe a qualquer situação que possa causar dano social. Nenhum dos 14 funcionários tem a função de fiscalizar clientes. Olha, o que a gente espera? Que tudo isso seja devidamente esclarecido, né? Que tudo isso possa ser investigado de uma forma realmente rigorosa, né? Para se de fato houver aí culpados, que eles sejam punidos, né, na medida da lei. Porque é inadmissível, né? A Dindara falou aí, a Ana Dindara falou, em pleno século XXI. Pois é, não dá mais para a gente tolerar esse tipo de coisa. Que régua é essa que mede as pessoas pela cor da pele? Não pode ser a régua da civilidade, não pode ser a régua da humanidade. Esse tipo de coisa, a gente fala muito de tolerância, que é preciso tolerar o outro, e de fato, mas esse tipo de atitude, isso não pode ser tolerado. Porque se a gente abre brecha para uma coisa, a gente abre brecha para várias outras monstruosidades que tiram de nós a condição de humana. A gente não pode. Então, respeito é bom,
todo mundo gosta e é necessário, é preciso e é fundamental. A nossa régua tem que ser a régua do respeito. Bem, vamos falar de oportunidades, porque estão abertas as inscrições do Enem para detentos do regime fechado. Agora fica aí, não saia daqui, porque no próximo bloco eu vou trazer os detalhes disso. Mas também tem um assunto que não é muito legal, não. A conta de água, não bastasse todos os outros aumentos, a conta de água vai ficar mais cara. Volto já. Olha, a conta de água vai ficar mais cara em 2021. Pois é, a Agência Reguladora da Paraíba aprovou o reajuste da tarifa de água e de esgoto aqui no estado em 7,19% nas tarifas normais, né? Vale para normal, para comercial, para industrial e pública. Bem, o aumento entra em vigor num prazo, na verdade, de 30 dias, mas não atinge a tarifa social, menos mal. Os mais pobres não vão ser impactados por ela, por esse reajuste. A CAGEPA apresentou em fevereiro uma proposta de reajuste à agência de regulação no valor de 9,6%, né, que levava em consideração aí as últimas despesas dos serviços da companhia, uma vez que o último reajuste foi feito em 2018. Mas aí o que foi aprovado, portanto, foi um reajuste um pouco menor, mas que ainda assim causa um impacto absurdo na nossa renda, na renda do brasileiro, na renda do paraibano. Olha, vamos falar de oportunidades agora. A gente fala tanto de coisa ruim, mas tem oportunidade à vista e oportunidade que passa pela educação, de fato, pode ser transformadora. E estão abertas as inscrições para os detentos do regime fechado, para aqueles que estão interessados, gente, em participar do Enem, do exame, do ensino médio, para pessoas que estão privadas de liberdade. E as provas vão ser aplicadas em 52 unidades prisionais em toda a Paraíba. A Paraíba possui quase 2.000 alunos dentro das prisões em todos os ciclos da educação. Quem é do ensino médio tem até a próxima sexta-feira, dia 11, para se inscrever no Enem para pessoas privadas de liberdade. 53 unidades prisionais do estado fizeram adesão ao Enem PPL 2020. As inscrições são feitas pelos próprios professores dos presos. Até agora, cerca de 700 candidatos foram inscritos. As provas do Enem acontecem nos dias 23 e 24 de fevereiro. A coordenadora estadual da Educação em Prisões, Eliane Aquino, ressalta como é feito o trabalho junto aos apenados. Nós estamos no momento do ensino remoto, né, no momento da pandemia, onde a gente estabelece todos os protocolos sanitários, né, dentro das unidades. Então, as atividades, elas são a cada 10 dias, levam-se o professor, ele leva as atividades para os alunos, eles fazem as atividades, se for de avaliação, trazem de volta a parte didática, os professores fazem a correção e colocam-se no sistema saber da Secretaria de Educação. Toda a ação de educação com os presos é coordenada pelo Programa de Ressocialização. É também a Gerência Executiva de Ressocialização que coordena a aplicação do Enem PPL, ou seja, o Enem para pessoas privadas de liberdade em todas as unidades do estado da Paraíba. Esse ano nós estamos coordenando também mais essa edição. Né, estamos no momento já com pré-inscrições realizadas. A gente está no momento de transposição dessas pré-inscrições que já foram feitas com muito planejamento, né, já incluindo elas no sistema do INEP. Olha, os interessados devem comparecer à sede da Gerência Executiva de Ressocialização, que fica na Rua Diogo Velho, número 180 Centro, João Pessoa, né, aqui de João Pessoa, com documento oficial com foto e número do CPF. Né? As inscrições são gratuitas, as provas vão ser aplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro. E se você quiser informações mais detalhadas sobre isso, o número é o 993446742. Por exemplo, se os presos estão privados de liberdade, como é que vai ser esse processo de inscrição? Né? Então, quem é que pode fazer a inscrição pelo detento? E aí você liga no 993446742 para pegar todas as informações e não perder essa oportunidade.
E para finalizar, gestores do Sistema Opinião, gente, nosso aqui, Sistema Opinião, participaram do evento chamado Travessia. Foi lá no Recife, em Pernambuco. Durante 2 dias, representantes das emissoras de rádio e TV se reuniram para falar sobre o futuro, planejar, como serão os próximos 5 anos do Sistema Opinião. Portanto, planejamento a longo prazo. Esse é o primeiro encontro de planejamento integrado do Sistema Opinião, que tem praças em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e também no Rio Grande do Norte. O momento de troca de experiências permitiu conhecer os pontos fortes e os desafios de cada empresa do Sistema Opinião e, a partir disso, obviamente, melhorar o planejamento para melhorar o produto que a gente leva até você que está com a gente. Agora, a expectativa dos gestores é, claro, imprimir um resultado, o resultado desse encontro em cada equipe, em cada cidade, em cada estado, nesse momento de travessia, para que a gente possa chegar num lugar muito melhor e, claro, oferecer para você sempre o melhor conteúdo. Obrigada pela companhia, fico por aqui. Bom fim de semana, a gente se vê segunda-feira.